Sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Entre Balões e Quadros da Black Company, o nosso clube de leitura, onde toda semana a nossa equipe irá trazer um bate-papo sobre um volume de mangás, manhwas, quadrinho e manhwa. Nossos convidados de hoje são a dupla responsável por Iriscal, Rodrigo Leme e Matheus Albano. A funcionária Artana Siox, de número 035626, deixa uma mensagem para todos aqueles dispostos a ouvir. Ontem foi a terceira vez que acordei do criossono para fazer manutenções na nave. Já me sinto mais mecânica do que geóloga. Faltam poucos dias para chegarmos, então decidi ficar acordada. Este quadrante da galáxia é quase intocado, mas existem relatos de abundância de pedra-sonho em alguns planetas. Deve ser por isso que a Neortic brigou tanto para ser a pioneira aqui. Nunca estive em um lugar tão isolado. Espero que esse isolamento continue quando eu chegar em solo. Não quero fazer parte de outro incidente de primeiro contato. Eu sou Vitória Mellerk e quem está comigo aqui hoje é o Léo. Opa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala com vocês é o Léo e hoje, como a Vitória falou, a gente vai falar de Iriscal. E só digo uma coisa pra vocês: não sejam acertados no peito por um cristal alienígena. Nosso episódio de hoje, então, vai ser com a dupla Matheus e Rodrigo, que vão falar sobre sua obra Iriscal. Então, gente, eu queria que vocês dois se apresentassem e falassem um pouquinho de cada um para nós. Olá, eu sou o Rodrigo, eu sou ilustrador de Iriscal, é o primeiro quadrinho que a gente está lançando, e sua vez, Matheus. Eu sou Matheus Albano, eu sou roteirista de Iriscal, é o primeiro quadrinho que eu fiz. E nós dois nós somos formados em cinema, mas começamos nessa aventura aí nos quadrinhos de uns anos pra cá. Tá sendo bem legal, né? Não sei se você concorda. Ah, sim, com certeza. O Iriscal é isso, né? A gente é formado em cinema, a gente sempre trabalhou com cinema, e Iriscal foi nossa primeira empreitada nos quadrinhos, e depois de 3 anos fazendo ele, a gente conseguiu publicar esse ano ele. E estamos começando agora essa jornada, essa carreira de quadrinistas, né? Agora acho que somos oficialmente quadrinistas e cada vez mais, né? Eu acho que eu já consegui minha carteira de quadrinista, não sei se você conseguiu a sua, mas tipo, eu Tô acho que... esperando chegar no correio. Acho que já somos oficialmente quadrinistas, então. E aí a gente já tá com uns planos de mais outras coisas aí, inclusive, que a gente pode conversar um pouquinho mais depois, né, durante a conversa. Contem Certo. pra gente, assim, eu também sou do cinema e eu queria saber como é que esse processo de colaboração entre o roteirista e o artista de vocês, e também como é que foi o processo de ir do cinema pro quadrinho. Então, a gente começou esse quadrinho, acho que foi 2021, Matheus. 2021, final de Foi, 2020. final de 2020, eu acho. Ou seja, foi na pandemia. E aí na pandemia, né, quem é de cinema sabe aquela coisa, né? Todos os sets pararam, a gente começou a não conseguir, né, gravar filme e tal. Nessa época eu tava morando em Belo Horizonte, eu sou de São Paulo. E aí, para não ficar sem fazer nada artístico, né, Primeiro que eu comecei a ler muito quadrinho, como eu nunca tinha lido antes, em termos de quantidade, assim. Muito dos europeus, assim, Moebius, né, essas coisas. E aí eu comecei a querer fazer um quadrinho. E aí eu fui bolando uma história, fui bolando uma ideia. Eu tinha um rabisco de ideia para um quadrinho que viria a ser o Iriscal. E aí eu convidei o Matheus para escrever ele. E aí o resto é história, né, Matheus? É isso aí. Basicamente isso que o Rodrigo falou. A gente estava a fim de fazer alguma coisa, tipo, o Rodrigo chegou com essa ideia de que veio a ser Iriscal, a gente começou a fazer isso meio casualmente no início, assim, tipo, só que aí depois foi escalando, começou a sair do controle, e aí 3 anos depois tá aí o livro. Tá aí o livro publicado, a gente tá começando agora a divulgação, a distribuição, e a gente começou, teve a sorte, teve
essa coisa de a gente conseguir financiamento desses editais públicos para publicar o Irscal. E Pois aí, é. tipo, respondendo a outra parte da pergunta, sobre essa transição de cinema para quadrinhos, eu acho bem interessante, na verdade, pensar isso, porque nós dois dirigimos filmes, né? Nós dois escrevemos e dirigimos nossos filmes durante a faculdade, trabalhamos em filmes dos outros também. Eu acho que, tipo, pelo menos da minha parte, a minha parte favorita de, tipo, da criação dos filmes, assim, era muito a decupagem, né? Então, tipo, é uma coisa que traduz muito bem de filme para quadrinho. Você tá sempre, tipo, pensando, mesmo que eu seja roteirista, tipo, e o Rodrigo que desenhe, mas, tipo, quando eu tô fazendo os roteiros, eu tô sempre pensando, tipo, numa lógica meio de montagem, numa lógica de mise-en-scène, essas coisas que são muito emprestadas, né? E outra coisa legal dos quadrinhos, né? Que o filme tá limitado a um orçamento, né? E nem sempre esse orçamento é alto, pelo menos Exatamente. nos nossos filmes, né, Matheus? Que E orçamento. aí. Pois é. E aí, o quadrinho, conforme a gente foi escrevendo e desenhando, ele é isso, né? Ele possibilitou a gente fazer a história que a gente queria, né? Então, assim, a gente já foi direto para um sci-fi, ficção científica em outro planeta, com os designs mais alienígenas que dava para fazer. E com liberdade total nesse sentido, né? De poder contar a história que a gente quer contar no lugar que a gente queria contar a história, né? E viajar bastante, né? Não, é tipo se a gente fosse fazer isso em curta-metragem na faculdade, ia ser uma tragédia, assim, mas aí a gente, tipo, achou no quadrinho essa válvula de jogar as ideias mais malucas que a gente tivesse, né? Tipo, e é legal, porque a gente pode testar sci-fi, a gente pode testar fantasia, pode testar, tipo, fazer uma história de estrada pós-apocalíptica, coisa do tipo, que funciona, que cabe no orçamento, assim. É E aí só foi isso. poder escrever e desenhar. Conforme a gente começou sem pretensão, que nem o Matheus falou, e aí conforme a gente foi ganhando, a gente ganhou o primeiro edital de Niterói, né, o Niterói Geek, em 2022, depois o PROAC, no ano passado, 2023. E aí eles foram consolidando, transformando o que era primeiro uma coisa, né, não era necessariamente passatempo, que a gente estava levando bem a sério, né, a gente foi gostando de fazer. Mas aí foi concretizando e permitiu a impressão, né, tipo, do quadrinho em si, que também às vezes nem sempre é fácil. É, é. Eu acho que uma coisa muito importante que a gente acabou fazendo meio, não sei se sem querer, mas a gente levou a sério, né? Tipo, a gente começou a não tava tratando aquilo no início como passatempo, mas depois nós notamos que tipo, pô, tem alguma história aqui, sabe? Tem alguma coisa que tipo a gente quer terminar aqui. Então, tipo, por mais que tenha demorado, por mais que a gente não tenha conseguido fazer, não tenha feito o Irscal em específico, meio tipo diretão, assim, como um trabalho, junto à pandemia, junto à vontade que a gente estava tendo, a gente conseguiu avançar bastante, assim, mesmo antes de termos um apoio oficial. Tipo, A pergunta que eu tenho pra vocês é que, tipo assim, quando a gente vai lendo o Skull, a gente percebe bastante que ele tem uma estética, uma dinâmica narrativa bem diferenciada, assim, dos mangás e quadrinhos que a gente tem na atualidade. E, tipo assim, parece que, como vocês falaram, versão de cinema, vocês trouxeram alguma coisa do cinema pra a estética visual do quadrinho e pra narrativa de Skull? E uma segunda pergunta também, dentro dessa ideia de influência, é a ideia, tipo assim, a maior influência pra vocês para escrever a história, ela veio do Brasil, né, de outros quadrinhos brasileiros, de filmes brasileiros, ou você pegou uma influência mais de fora do país? A gente veste, eu acho, né? Até pelas conversas que a gente tem com as pessoas, e mesmo quando a gente tá vendendo em feira, sempre encontra uma referência do quadrinho. Então acho que a gente veste as nossas referências na manga, assim. E sem dúvidas, tem bastante referência de muita coisa que eu e o Matheus a gente consumia, e de todos os lugares, né? Assim, de filme, putz, tem muita coisa, né? Tem os clássicos internacionais, né? O filme do Akira é uma influência muito grande em muitos sentidos, né? O Alien também, né? Essas ficções científicas clássicas, né? Tanto o Alien quanto o Star Wars, que eu sou fã, dos dois, assim, eles têm essa estética de tecnologia analógica que vai um pouco pro Irscal, né? Em termos visuais, bastante, né?
mas também a ideia é pegar referências de outros lugares. Então tem um curta que eu assisti na época da faculdade, um curtinha pequeno, brasileiro, chamado Solon. E o que me impressionou nesse curta é que era uma coisa muito doida, assim, de um ET percorrendo uma paisagem completamente insólita, alienígena, assim, e a performance é muito alienígena, estranha. E aí, pesquisando sobre o filme, né, foi gravado em Minas Gerais. E aí, você começa a pensar, que não com um orçamento muito alto. E eu era fascinado por esse curta, assim, por causa da estética e por essa ideia de não ter medo de usar as paisagens brasileiras para fazer algo alienígena. E aí também isso puxou para outras coisas, puxou para usar referências brasileiras de vários sentidos, assim, para agregar ao quadrinho. E aí de fauna, de flora, de contexto histórico. Bom, e por aí vai, né? Yeah. Eu acho que, tipo, dentro das referências do Skull, tipo, é isso que você falou de muita coisa brasileira, o máximo de coisa brasileira que a gente conseguisse colocar lá dentro, né? Essa coisa de alienizar o nosso ambiente, tentar trazer uma história que, tipo, tente comunicar algo com a experiência histórica brasileira, lidar com colonização, lidar com povos nativos. Mas e tentar, tipo, muito tratar desses temas de uma forma evitando ao máximo o clichê, né? Tipo, evitando a coisa de Avatar, evitando a coisa de Pocahontas como se fosse praga. Eu acho que, tipo, se você for ver a Artana especificamente, ela é uma. Acho que a personagem dela lida muito com esses temas, tipo, tanto como ela colonizadora, como ela como colonizada, né? Tipo, ela também está subjugada a um outro poder maior do que as outras coisas. Então, a relação que ela tem dentro de Ixcal, dentro do planeta, eu acho, tipo, bem lida muito com essas coisas clássicas, históricas, mas acho que também lida muito com dilemas modernos que a gente, pelo menos eu e o Rodrigo, a gente sente que a gente vive bastante, sabe? Relações de trabalho, é, relações de com o nosso ambiente, relações de ser brasileiro, latino-americano, sabe? É, É, as referências estão muito aí também, além das coisas das obras que a gente assiste, que o Rodrigo já citou, tipo Akira, Alien, bastante, sabe? Mas esteticamente também eu sinto que a natureza brasileira, tipo, as paisagens brasileiras foram muito fortes, como você falou. e, putz, aí de referência de quadrinho brasileiro em específico, quando eu tava escrevendo, eu tava lendo Wilson Portela, eu tava lendo um quadrinho que eu esqueci o nome, que é uma releitura da Bela Adormecida também, e aí muito aí do traço. E, cara, a Astronauta da Turma da Mônica foi uma influência bem grande também. Só que aí, era, sei lá, era dos quadrinhos da Turma da Mônica, era o meu favorito quando era criança. E era junto com o Horácio, eram dois quadrinhos muito contemplativos, sabe? E falavam de coisas existenciais, e o Astronauta é isso, né? Nessas paisagens de ficção científica, só que desse jeito brasileiro de ser. Então, putz, acabou que influenciaram muito isso. Que eu acho que eu não tinha falado do Astronauta ainda como referência, mas essa semana eu pensei nele e caramba, tem alguns pontos ali. Vou puxar para vocês falaram também já da pandemia. Eu queria saber se as aventuras da Artana que foram inspiradas nesse momento de distanciamento, já que no cinema, muitas das obras, o espaço é frequentemente associado à solidão e ao isolamento. Eu acho que, de certa forma, assim, eu não sei se diretamente a pandemia em específico foi uma influência quando a gente estava pensando a história do Ixcal, mas é muito porque. Mas é interessante você falar isso porque eu sinto que a solidão que a Artana passa dentro da história é muito mais uma praga moderna do que uma praga, tipo, especificamente desse período, sabe? Tipo, a Ah, é. alienação do trabalho, essa coisa de você estar fazendo algo que você não quer estar fazendo, que exige muito trabalho, que exige muito esforço. E essa coisa de você se sentir mais confortável quando você está isolada, né? Tipo, não só e nesse caso, isolada
no nível universal, isolada de, tipo, ela está em um planeta desconhecido, tipo, não sei quantos anos-luz de qualquer outro da espécie dela. E sendo que, tipo, quando ela já tá com os da espécie dela, não... Ela ainda se sente solitária, sabe? Tipo, Ah, é. e a única companhia que ela tem é essa mochila de inteligência artificial e esses seres esquisitos, esses seres, tipo, que ela não sabe se vão querer matar ela ou não, sabe? Então, tipo, eu sei que isso pode parecer muito. Eu acho que, como qualquer bom sci-fi, como a gente estava querendo trazer essas coisas super é, de autoconceito, mas que se comunicam muito com ansiedades sei lá, que nós dois temos e que nós imaginamos que outras pessoas vão ter também, sabe? Eu já vejo muito, sim, com certeza, da pandemia nessa história. É isso, não sei se de forma direta, né, ativa, mas com certeza indireta, porque é isso, né? A Artana, ela trabalha sozinha, ela escolheu trabalhar sozinha, né? E não à toa no meio do espaço, né? Ela não tem relação física direta, né, com quem contrata ela. Era muito de como eu estava me sentindo também no período da pandemia, que eu tinha acabado de me mudar para uma cidade que eu não conhecia, estava fazendo meu mestrado em Belo Horizonte, e aí eu tive a primeira semana de aula em março de 2020. Depois dessa semana começou a pandemia e eu nunca mais pisei na faculdade. Então tava num apartamento lá sozinho, e eu me senti um pouco que nem a Artana, assim, numa espaçonave solitária, vagando espaço. A única janelinha que eu tinha era basicamente meu computador, né? Cara, é muito legal a Artana, igual vocês estavam falando. Vocês estavam até um pouco antes dos paralelos que vocês, tipo assim, se inspiraram, né, pra escrever a história de Skull. E tem muito a ver com essa ideia de sci-fi, tem muito a ver com os gêneros punks, né? Tipo, steampunk, o cyberpunk, que sempre tem a ver com o capitalismo, né? O novo capitalismo tardio e tal. E Skull tem muito essa parada do neocolonialismo, de exploração de recurso natural, impacto ambiental, guerra. Assim, quais foram os principais temas para vocês, assim, que tiveram mais peso na hora de decidir o que mostrar em Skull? Então, sou um grandíssimo fã. Bom, quem gosta de ficção científica é difícil não gostar de cyberpunk, né? E de vários desses punks. Ultimamente se discute muito esse gênero solarpunk, né? Que seria uma visão positiva, né? Do futuro, um futuro que agrega a tecnologia ao meio ambiente, né? E usa dessa relação de maneira positiva, uma visão quase utópica, né, do mundo. E Ska eu não acho que é isso, né? Não acho que é solarpunk e também não acho que é cyberpunk, né? Que está muito associado a grandes cidades, a megacorporações. Claro que tem ali a megacorporação para a qual a Artana trabalha, né? Que vem muito de Alien, né? Aquela corporação de Alien. Mas o que eu acho que a gente estava tentando fazer, pelo menos o que eu estava tentando pensar, principalmente na ilustração e no desenho, era pensar essa visão de um futuro, né, essa visão de uma ficção científica atrelada ao meio ambiente, de uma forma que fosse muito latino-americana, e latino-americana no sentido de como os povos originários se relacionavam com a terra, tentar quebrar um pouco essa ideia de que tecnologia é necessariamente atrelada a visão tradicional que a gente tem de tecnologia, né, de ser robô, máquina, né, e coisas do tipo, e tentar entender uma construção de mundo futurista que dialogasse com a relação com a Terra e com o meio ambiente, que passasse numa visão que talvez não fosse tão explorada antes, sabe? Que não seja explorada muito e que fosse permitida por conta da nossa perspectiva brasileira, latino-americana, né? Então, aí que chega com coisas como uma semente tradutora, né? Ou todas as coisas que acontecem no ambiente, no planeta, provém da relação que os escalianos têm com a Terra, né? Ou mesmo quando há uma tecnologia, né? A cidade flutuante deles é uma tecnologia reapropriada, nesse sentido, né? Eu acho que é muito isso, assim. Muito isso que você falou sobre essa relação que esses personagens têm
tem com a natureza e muito do contraste dos Iskalianos, da relação que os Iskalianos têm com a natureza e da relação que a Artana tem com a natureza, né? Porque se você for ver, os Iskalianos, eles têm essa coisa de, tipo, tentar se adaptar, tentar não se adaptar, porque, tipo, eles fazem parte daquele lugar, sabe? Eles têm essa coisa, eles não estão de forma alguma separados da natureza de Erskal. Eles são parte do mecanismo. Acho que a gente tenta deixar isso claro. Então, tipo, eles têm uma sociedade que acho que dá para dizer que é futurista, assim, que é de alta tecnologia, a gente vê algumas pistas disso, mas é uma sociedade que é muito ligada, que é uma ideia muito diferente de um futurismo tecnológico, sabe? Enquanto isso, a gente tem a Artana, que é essa pessoa que tá, tipo, que às vezes eu fico imaginando que que ela viveu uma parte da vida dela em um lugar de metal, sabe? Um lugar tipo. Sem pisar em nenhuma terra, né? Em nenhum planeta. Exatamente, a gente tinha essa ideia de, tipo, de Artana, ela passou muito tempo sem pisar em nenhum planeta, ela passou muito tempo nessa sociedade futurista meio distópica, assim, tipo... Que não falamos muito nós não falamos muito disso especificamente, falamos em alguns momentos durante o quadrinho, mas, tipo, a gente tenta deixar claro essa criação que a Artana teve, como isso acaba contrastando com os Escalianos. E, tipo, eu acho que isso, às vezes, por mais que, tipo, a gente... Eu acho que as duas experiências, elas são muito empáticas, assim. Sei lá, se você morou em uma grande cidade, você tem, às vezes, uma sensação parecida com a Artana, às vezes você tem uma sensação parecida com a dos Escalianos, assim. Tipo, você tem uma relação, tipo, do isolamento que a Artana pode estar sentindo, como a gente estava falando antes. Tipo, de como essa capitalismo, a sociedade moderna, o que quer que seja, tá meio, ao mesmo tempo, aglomerando as pessoas, mas, tipo, deixando elas longe uma da outra. E como isso pode afetar muito uma pessoa como a Artana, que tá, tipo, nesse sistema de trabalho super difícil, super alienante, assim. Eu acho que, tipo, essas coisas de natureza são muito presentes dentro dos temas do Erskal. E para complementar também essa tecnologia aí por parte dos Erskalianos, a gente foi atrás de umas referências e tal, até meio arqueológicas. Então, tem um tal de pão de índio, que era uma massa orgânica que faziam na região da Amazônia lá, e eles enterravam essa massa orgânica embalsamada e tal, para que viajantes e pessoas que fossem passar por esse lugar onde a massa fosse enterrada, pudessem desenterrar e comer aquele pão. E aí, por vários anos, isso foi meio que esquecido, ou ninguém sabia muito disso, porque essa massa orgânica, classificaram ela como fungo, achavam que era um fungo, deram até um nome de espécie para ele. E aí, com estudos muito mais recentes, assim, dos últimos anos, descobriram que era um pão que era preservado por anos, só que não numa geladeira, sabe? Era embaixo da terra. E aí isso foi referência para a trouxa que os escalianos enterram também. E aí tem outras coisas, os Scaus também são referência disso, a relatos de antropólogos e tal, e coisas do tipo. Caçar essas referências que não são muito comuns, né? E também muito tradicionais da ficção científica no geral, né? Tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira é que se a história mudou bastante desde a concepção inicial dela. E a segunda é mais ou menos como é que vocês já falaram várias referências a pesquisas. Como é que foi feita a pesquisa para criar a história? O que vocês pesquisaram? Onde? Eu acho que a história, eu acho que da concepção para os primeiros capítulos, assim, ela mudou bastante, né, Rodrigo? Tipo, ela... a gente tinha uma ideia, tipo, o Rodrigo trouxe o conceito, assim, mas aí e a gente conseguiu seguir esse conceito em várias coisas, assim, não se perdeu completamente, mas, tipo... E eu acho que os temas que a gente estava tentando tratar continuam ali. Mas o plot, a progressão da história, ela foi mudando bastante conforme a gente foi fazendo. Eu acho... Que a gente chegou num ponto que, tipo, nós concordamos, nós, tipo, entendemos qual a história que a gente queria contar, né?
Eu acho que a gente não tinha nem final, né? A gente tinha ideia do final quando a gente começou. Cara, eu acho que não. Eu acho que, tipo, a gente tinha algumas ideias sobre coisas que aconteceram depois na história, mas, tipo, isso foi muito mais guia do que qualquer coisa. O final a gente foi descobrir quando a gente estava fazendo o segundo capítulo ou já o terceiro. É, Ou na mudança entre os dois. Eu sei que é, demorou bastante pra gente descobrir exatamente qual que era a história. e corta personagem, acrescenta personagem. Os temas é isso, né? Sempre foram consistentes mesmo. Acho que isso que ajudou a gente a se guiar, né? É isso, a gente nunca tinha feito quadrinho antes. Então a gente foi aprendendo a fazer quadrinho também ao longo do processo. Quando eu olho o Irscal, eu vejo esse amadurecimento ao longo dos capítulos, assim, ao longo das páginas. E de pesquisa, acho que é muito do que a gente pesquisa na vida, né? Assiste. É muito do que a gente absorve naturalmente, né? Consumindo coisa, eu acho. Pelo menos pra mim, não sei você, Matheus. Não, pra mim, eu acho que, tipo, se eu fiz alguma pesquisa específica pro Scal, eu acho que não foi tanta, assim, porque quando eu tô escrevendo, pelo menos, eu não tento fazer referências diretas a outras coisas. Sinto que essas referências, essas influências acabam acontecendo meio naturalmente, tipo... eu acho que demorou um tanto pra eu perceber que a gente estava fazendo uma mega corporação do Alien, por mais que isso seja óbvio, sabe? Por mais que isso seja bem, bem na cara. É, Mas, tipo, demorei um pouquinho pra perceber que isso era, tipo, uma coisa que já tinha sido feita especificamente no Alien, por exemplo, sabe? Isso acontece com outros... Eu estou usando isso como exemplo, mas, tipo, isso acontece em outros momentos. é. Mas eu acho que tipo, quando a gente foi fazendo, a gente foi meio entendendo o que fazia sentido, para aqueles personagens, para aqueles temas e para aquele mundo, né? Tipo, É. não tentando se fechar em alguma coisa específica. E acabou indo naturalmente. Nesse É sentido. lógico que assim, boa parte, né, da feitura do quadrinho eu tava fazendo enquanto eu fazia meu mestrado. Então eu aproveitei É. muitas pesquisas que eu tava fazendo no meu mestrado e falei, putz, isso eu queria falar sobre isso, só que como ficção, como história, né? E aí eu fui encaixando alguns textos até acadêmicos, assim, só que Uhum. dando uma viajada, né? Boa parte dessas influências de cultura, de coisa indígena, são muito de estudos que você fez, né? O Que você me mestrado. mostrou, que você me mostrou bastante coisa disso. Achei super maneiro esse negócio das bolsas aí, das bolsas de pão, mas que super funciona, por exemplo, dentro do quadrinho, sabe? O que tu tava pesquisando só pra dar para dar uma introduzida assim pra nós? Assim, era assim, eu tava pesquisando uma pesquisa voltada para cinema, né? Era no mestrado de arte, só que a pesquisa voltada em cinema sobre coralidade, que é basicamente narrativas de filmes ou processos, né? Fazer filmes pensando no coletivo, então fazer filmes de forma coletiva, ou filmes com vários protagonistas, ou coisas do tipo, né? Processos de fazer filme e filmes em si que envolviam olhar para grupos, né? Sobre as mais diversas formas, filmes de grupos e coisas do tipo. E eu estava tentando trazer esse conceito, que é essa palavra coralidade, para o Brasil. Como entender esse conceito no Brasil. E aí, a partir disso, eu ia encaixando, né? Ia pesquisando bastante coisa brasileira para entender esse termo, entender práticas, não só de teatro, né? Mas aí já muito até para rituais ou formas de enxergar o mundo coletivas brasileiras e tudo que dava para enxergar nesse sentido, assim. O quadrinho é uma viagem, o mestrado também era meio que uma viagem, então casou nesse sentido. Né? Cara, uma coisa que eu fiquei bem assim impactado assim, e tipo assim, como é que foi feito e pensar como é que foi esse desenvolvimento, foi a personagem da Artana, né? Porque tipo assim, toda essa ao longo do quadrinho, você queria dar spoiler aqui pra quem tá ouvindo a gente, mas ao longo do quadrinho, quando ela tem até na introdução, né, que ela acontece, ela tá com medo de acontecer de novo, que já aconteceu no passado uma vez. Como é que foi desenvolver ela pensando de novo que ela vai para um novo planeta, ela vai explorar esse planeta, pode ter vida, né? Apesar ela querer ir para planetas desabitados, esse planeta pode ter vida. Explorar ele de novo,
talvez colonizar ele de novo, dar todo o problema de novo. Então como é que foi, tipo assim, desenvolver esse personagem e a mentalidade dela, e toda aquela relação com o passado, assim, como é que foi pensar na Artana nos mínimos detalhes? Eu acho que muito do que o Matheus falou, assim, de questões contemporâneas, né, era muito do que a gente acha que acabou tentando construir com a Artana. Então a Artana tem essa questão da relação de trabalho, né, e ela é uma funcionária que é linha de frente dessa mega corporação. Então ela quem faz esse primeiro contato, né? E sendo que não é nem exatamente a função dela, não é a função dela falar com ninguém, conversar com ninguém, ela não é embaixadora da empresa, nada do tipo, ela é uma geóloga, uma cientista. Ela tá lá para analisar um terreno, né? Só que acho que fala muito dessas relações de trabalho, às vezes até que você é obrigado a fazer uma coisa que não é sua função. Exatamente. E que você você quem tá na linha de frente, quem vai se dar mal é você, né? Em primeiro lugar, mais do que qualquer outra coisa. E também essa questão da solidão é uma questão muito forte da Artana, né, Matheus? O que você ia falar? Não, eu acho que são exatamente essas coisas, só que escaladas para um nível civilizatório, né? Um nível, tipo, de que essa pessoa... Quando a Artana tá fazendo um trabalho que ela não se sente confortável, que é alienante, não é uma questão de, tipo, sei lá, você tá fazendo o mesmo trabalho de escritório todos os dias, está... Não, tipo, é uma coisa que lida, e como a gente tá vendo agora, que lida com destinos de civilizações inteiras, né? Então, tipo... como que alguém lidaria com esse tipo de pressão? Porque a gente estava querendo muito, novamente voltando para aquele ponto que a gente vivia batendo nessa tecla de evitar o clichê, evitar a coisa previsível. Nós queríamos, obviamente, fazer uma crítica à questões coloniais, queríamos, tipo, acho que o livro não é ambíguo em relação ao nosso pensamento sobre isso, assim, mas a gente queria também humanizar esse personagem, sabe? Porque eu sinto que é discutível, pelo menos, se é culpa dela o que tá acontecendo, sabe? Claro que ela, tipo, eu não quero, não é uma questão, tipo, eu estava obedecendo ordens, então está isenta. Não, claro que não, mas, tipo, ela, eu acho que durante a coisa toda parece bem consciente do que está acontecendo, sabe? E ela não parece querer que as coisas saiam do controle, o que quer que tenha acontecido antes aconteça de novo, sabe? Sem querer sendo o mais vago possível para não dar spoiler. Então, tipo, o fato de ela estar consciente, o fato de ela, tipo, saber que o trabalho dela causa esse tipo de impacto, causa os impactos que podem acontecer na história, eu acho que... E a gente querer tratar ela como protagonista, a gente tinha que dar algum tipo de profundidade para ela, né? E eu acho que, tipo, nesse caso, foi um dos focos principais do quadrinho, dentro do roteiro. E é isso, né? Esse fato dela saber o que tá acontecendo, acho que até faz ela querer evitar um pouco, né? Só que ela não conhece outra forma, digamos assim, de viver, outra forma de fazer as coisas, e bem ou mal ela foi alcançando uma maneira confortável de viver dentro dessa lógica meio desconfortável, né? Só que é isso, uma hora isso bate de frente. E o quadrinho é muito sobre ciclos de violência e coisas que te causam violência e a violência que você causa. Então todos os núcleos do quadrinho, digamos assim, né, promovem e sofrem diferentes tipos de violência. A Artana sofre violência física, né? Ela também causa essa violência colonizatória, digamos assim, né? E por aí vai. Sim, e também. Exato. E é interessante você trazer essa coisa do ciclo de violência, porque nós também não queríamos que os Skylianos fossem, tipo, simplesmente objetos colonizatórios também, né? Tipo, eles estão conscientes em um nível bem elevado até do que acontece, do que pode acontecer dentro dessa história. E eu acho que eles estão muito dispostos a lutar, assim. Tipo, então, mas eu acho que a questão não é nem tanto a questão com eles não é nem tanto o efeito, a razão que eles têm para lutar, mas tipo, os efeitos que essa luta podem causar em uma pessoa que tá ali meio no meio do tiroteio, sabe? Que é a Artana e eles próprios, né? Tipo, a violência que eles podem causar a Artana, ela, sei lá,
Eu acho ela justificada. Tipo, aí é a minha opinião pessoal, mas a gente queria colocar dentro do quadrinho pelo menos alguma pergunta, tipo, algum ponto de interrogação, para tipo, que o leitor criasse suas próprias conclusões sobre até que ponto aquilo vai proteger alguém, até que ponto aquilo tá só, tipo, criando mais violência, sabe? E um ponto-chave também, eu acho que é muito o passado. Aí o passado da Artana e o passado dos Iskalianos. E como isso motiva os acontecimentos do quadrinho em si. Então, relembrar o passado é crucial também, né? Para Artana e para os Iskalianos. Sim, com certeza. Porque a história. Cara, tipo, a história não para, assim. Isso é tipo uma coisa que eu pessoalmente tento trazer muito com as histórias que eu crio, que a gente cria, assim. E tipo, movimento histórico mesmo, história com H maiúsculo. Que tanto o pessoal quanto daqueles personagens, quanto tipo, o grande esquema das coisas que está acontecendo lá por trás. Tipo, tanto nossa, que é uma coisa que eu sinto muito na vida real, de tipo, sei lá, todas as coisas que a gente está vivendo são impacto de alguma coisa que aconteceu anteriormente, com nós mesmos ou com nossos avós, nossos ancestrais e tal. Enfim, já é tipo uma coisa, uma filosofia de narrativa bem maior, essa que eu tô falando, mas tipo, acho que isso está muito presente dentro desse mundo do Iskall. Eu queria ver com vocês, eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas quando eu comecei a ler Skal, eu vi claramente uma animação que se chama Planeta dos Abutres. Ah, E. Ah, sim. Ah, tá. Que bom que eu não tô louca. Então eu já encontrei a referência. Então posso continuar minha pergunta, que você sabe que eu tô falando. E no Planeta dos Abutres, ele é totalmente. O planeta em si é um personagem. E eu queria ver como é que vocês criaram essa relação dela com o planeta. E se vocês consideram realmente que o Iriscal é um personagem vivo, assim. E falar Então, dessa referência a Planeta dos Abutres também. sim, Então, a série, o Planeta dos Abutres, já tinha lançado quando a gente já tava na metade do quadrinho, assim, e já tinha bolado meio que todo o arcabouço da história, né? Mas o curta que originou a série foi muito referência, por várias dessas coisas que você falou, assim. Então, acho que Iskall é, sim, um personagem por si só, ele também tem, né? O planeta também tem um passado, e ele foi devastado e está sendo reconstruído, né? Pela própria evolução, pelo próprio planeta, né? Mas também por ações dos Iskalianos, né? As duas coisas são, no fundo, a mesma coisa. E o que você acha, Matheus? Ah, não, 100%. Eu acho que uma coisa central dentro da progressão narrativa do Iskall mesmo é a gente tentar ver o máximo possível do planeta, né? Porque, tipo, ele é interessante por si só, ele tem personalidade por si só. E, tipo, essa coisa de que... E isso está muito dentro da filosofia dos próprios Iskalianos de que não existe uma barreira entre os seres que habitam o planeta e o planeta em si, eu acho. Tipo... E lógico, né? A ideia eu adoro desenhar cenário, desenhar meio ambiente, natureza, assim. Então a ideia também era pirar nisso, né? Desenhar cenários, os cenários serem muito importantes, né? Não esquecer dos cenários na hora de desenhar os quadros e também pensar essa relação, né? Cada bioma do Iskall é uma versão alienígena de um bioma ou de uma paisagem brasileira. Tem o Cerrado alienígena. E por aí vai, né? Mata Atlântica alienígena e por aí vai. Manguezal alienígena. Só que aí também tratar, né? Eu acho que o Planeta dos Abutres faz uma coisa muito interessante de que o meio ambiente, né? A natureza é natureza, né? Ela pode ser imperdoável. Não adianta botar um julgamento de valor em natureza, né? Ela pode ser muito perigosa às vezes. Não tem que ter essa visão, né? Mas o equilíbrio do ecossistema, né, também quer dizer um equilíbrio né, ainda mais quando entra em conta, por exemplo, os humanos ou os Iskalianos e a própria Tana, é compreender o seu papel dentro dessa natureza, porque você também é essa natureza. E aí entender ela também, às vezes, tomar cuidado para não se dar mal, né? E, ao mesmo tempo, cuidar para preservar. Acho que é equilíbrio nesse sentido, né? Mais complexo, né? Mais aprofundado.
Eu acho que, tipo, e também eu falei sobre a questão de não existir uma barreira entre os seres vivos, entre os seres e o planeta, mas, tipo, também eu acho que dentro do quadrinho, em um momento específico que eu não vou dizer exatamente aqui, mas a gente vê essa aleatoriedade da natureza acontecendo ali, né? Tipo, e como que isso pode impactar até mesmo as pessoas que estão, os seres que estão mais conectados com esse planeta. Mas tipo, eu acho que é isso, né? Desde o início, se eu não me engano, a gente teve essa ideia de cada capítulo seria um bioma, né? É. E aí a gente foi vendo até que ponto nós conseguimos levar isso. Eu acho que, tipo, é uma das coisas que eu acho que eu gosto mais, assim, do Scal, de como que esse conceito é bem realizado dentro dele, como a gente conseguiu expandir bastante, ao mesmo tempo que mantinha é, a história bem focada, sabe? Isso é muito legal porque vocês falaram essa relação dos biomas que vocês foram pensando e comparando muito com os brasileiros. E eu achei muito legal, além disso, a fauna e a flora que foi, assim, desenvolvida bem divertidamente, assim, no sentido de ser uma coisa bem única, bem diferenciada, até porque tem que ser alienígena, mas assim, igual você falou, né, que o CFI abre espaço para viagem. Eu gostei muito, eu tava até abrindo aqui que pra eu lembrar a página, na página 59 vocês têm um passarinho que anda debaixo d'água, que ele tem tipo perna de sapo e uma cauda de peixe, sabe? Então, aquele bicho também que come aqueles cavalos que puxavam a cidade voadora, né? E, tipo assim, aqueles bichos, eu lembro que a primeira vez que eu vi eles, eu fiquei até meio confuso, tipo assim, caraca, onde é que é a boca? Como é que é esse bicho e tal? Então, tipo assim, como é que foi pra vocês desenvolver a fauna, assim, desse planeta? A fauna e a flora, pensar nos animais e nas plantas? Então, assim, eu me divirto muito, né, em fazer esses designs doidos. Então, assim, é muito divertido. Aí eu acho, assim, para qualquer pesquisa, né, qualquer construção de mundo que seja nesse, né, um planeta alienígena, né, planeta dos abutres ou coisa do tipo que use referências da natureza, quanto mais você busca referência sobre a própria natureza do mundo real, né, da Terra, mais você entende o quão alienígena e o quão bizarro é a natureza do mundo real, assim. Então você nunca vai conseguir fazer algo tão alienígena quanto os seres que vivem no fundo do mar, sabe? Quanto algumas espécies de inseto. E aí, putz, era muito pesquisar sobre animais, sobre fauna e flora brasileiros, sei lá, a flor da planta de maracujá é muito doida. E aí, sempre pensar também, então os Gil, né, que são esses bichos que carregam a cidade, eles têm um quê de baleia, eles se alimentam que nem baleia, por filtro, sabe? Os dentes deles filtram bactérias e seres microscópicos que estão no ar daquele planeta. Só que aí é uma coisa que não tá no quadrinho, né? Tá na minha cabeça, né? Tipo, tá na nossa cabeça na hora de fazer o mundo. E aí esses seres, o que são esses seres? Tem a ver com o que aconteceu no passado no planeta. E por aí vai, né? Eu acho que essa parte da criação da fauna, da flora, isso acabou saindo bastante de você também, né? Tipo, cara, o Rodrigo é muito criativo em relação a esses seres, esses designs de personagem que ele faz. Tipo, eu acho que a ideia original, inclusive, do Irscal saiu. A primeira coisa que você me mostrou foi um desenho de um escaliano, um protótipo de um escaliano, né? Então, tipo, já com o Irscal, já com aquela fumacinha rosa que eles ficam fumando de vez em quando. Então, tipo, acho que sempre desde o início um dos objetivos, dos vários objetivos do Scal foi trazer esse mundo bizarro, assim, esse mundo bem alienígena, mas, tipo, com vários elementos, que o Rodrigo falou que são reconhecíveis, eu acho. Pois mas olha só, esse pássaro que você mencionou, né? Esse pássaro, sei lá, do começo, acho que do capítulo 3, era uma coisa que o Matheus tinha escrito no roteiro. Então ele não tinha escrito, tipo, como que ia ser o visual, né, do pássaro. Mas ele tinha escrito, um bicho que tá no fundo da água, aí toma um susto e ele sai da água e voa. Então, assim, tem um quê do roteiro também, que é isso, né? O quê do roteiro que influencia numa ideia. Tipo, eu olhei para aquilo, veio na hora, assim, na cabeça o que eu devia desenhar, sabe? Então o roteiro ajuda bastante também, não é só pesquisar.
o que a história dá, né? E criar uma história que convide a fazer esse tipo de design, né? Esse tipo de construção de mundo. É bem diverso, é uma das partes mais divertidas, assim, de você criar esse tipo de mundo. Porque sei lá, por mais que essas criaturas elas acabem não tendo um papel direto na história dos seus personagens, tipo, elas que são a vida, né? Elas que são os elementos que dão alguma profundidade para aquele mundo, que fazem você acreditar e ficar imerso. Então, tipo, e além disso, eles são divertidos de fazer. Então, pra mim, é só ganha-ganha, sabe? E agora pegando elementos assim, vocês falaram de objetos, de personagens, de criaturas, na parte tecnológica, que é algo bem importante no sci-fi, vocês se inspiraram em algo real ou tentaram prever alguma coisa? Porque, por exemplo, Akira, ele é um cyberpunk, sci-fi, só que ele usa muito de tecnologia meio retrô. Eu queria saber das inspirações de vocês. Então, eu acho que essa coisa da inspiração de tecnologia retrô, né? Que é uma tecnologia que, digamos assim, não vai existir, né? De coisas meio analógicas, só que futuristas. É uma inspiração forte, principalmente pro equipamento da Artana. A Artana tem um teodolito lá, mas que ele parece uma câmera um pouco, e é algo meio retrô, né? Que mais, Meio Matheus? analógico, não, o Teodolito é meio analógico, mas também a coisa que me veio à cabeça agora foi o fato de que a cidade flutuante foi projetada pelo Niemeyer, né? Então, pegar umas arquiteturas brasileiras e tal, E, e misturar nisso. tipo, as arquiteturas que você vê dentro do Scarlet, eu acho que são muito inspiradas em modernismo brasileiro, que tá aí de novo outra coisa brasileira que a gente tentou trazer pra esse mundo aí. Tentar trazer essa especificidade. E aí entender o contexto, né? É isso, né? Iskall tem um passado, Iskall é um planeta com muita vida, só que tá se recuperando de um desastre no passado, né? E aí tentar entender também, né, que tecnologias são essas dos Iskalianos, por exemplo, né? E por que eles usam tais tecnologias? Então, sei lá, eles usam muitas tendas, porque eles são nômades, né? Aí vai, sei lá, algo meio Duna, por exemplo, que tem aquela tenda que fica por baixo da areia, né? Os Escalianos é outra coisa, eles têm muita tecnologia com balões, porque tem uma coisa dos ventos lá e de poder flutuar e não estar na superfície do planeta, porque a superfície a longo prazo ela é tóxica e coisas do tipo, né? Como que a tecnologia nasce de uma necessidade. Sim. E também necessidade também com a história daquela civilização, porque sem entrar muito em spoilers aqui, mas eles estão num momento meio como que eu posso dizer, sem ser muito específico, eles estão num momento meio delicado da história deles, né? Então, tipo, o que que eles conseguem, o que que eles conseguiram resgatar do que era a civilização deles antes e que eles ainda têm agora? Então, tipo, tem muito. A gente deixa muito as coisas em aberto do que pode ser uma civilização escaliana em sua grande potência. Mas, tipo, mesmo assim, esses detalhes, essas coisas que estão ali já são impressionantes, sabe? Eu acho que, tipo, a coisa da cidade flutuante que tá no início é uma coisa que, pelo menos, que a gente tentou fazer com que fosse surpreendente, sabe? Que desse uma nova perspectiva pro que são aqueles seres. E o Loros é uma mochila assistente, né? Uma mochila com IA. Sei lá, tem geladeira com IA hoje em dia. E também é pensar, o que dá pra botar IA, sabe? Uma mochila. O que uma falta? Mochila. Exatamente. Então, o que eu acho muito legal também que vocês fazem, tipo assim, que é uma parte que a gente não comentou ainda, é essa parte que tem muito simbolismo ali e tem até uma parte de ética e espiritualidade ali envolvendo, principalmente quando a Artana tem a ver com aqueles deuses ali, que a gente pode dizer assim, né, de uma outra raça e tal, não sei o quê. E eu achei muita... E essa parte de simbolismo tem bastante também quando a Artana, ela vai falar lá com o povo escarliano, né, e ele mostra lá o mural sobre o passado deles, a história, que eles falam que eles nem entendiam porque eles perdeu ao longo do tempo. Inclusive tem ali uma referência a Vaporu ali no cantinho, né? Eu percebi, ficou muito bom. Muito boa a referência. Então, como é que foi pra vocês, tipo assim, pensar toda essa questão ética e espiritualidade pra esse cenário?
Isso é uma pergunta boa, assim. Então, eu acho que um tema muito, muito grande, né, e bem óbvio, né, conforme você vai lendo o quadrinho, é essa questão do sonho, né? Então, é a premissa do quadrinho que a espécie da Artana não sonha e ela está lá em busca de uma pedra que faz as pessoas da espécie dela sonharem. Então eu acho que o sonho é esse símbolo, né, dessa espiritualidade que você está falando, em vários sentidos, né? Sonhar é relembrar as coisas da sua vida e de uma maneira onírica, né? De uma maneira que a gente não consegue conceber e dar razão lógica àquilo, né? Então, o que é uma espécie que não sonha nesse sentido, né? E aí, o que é uma espécie que não sonha dentro de um planeta que, de repente, você começa a sonhar muito? E aí, o que significa esse sonhar, né? Tem a ver com o passado, tem a ver com se conhecer, com ter, né, essa coisa de sonhos e pesadelos. Então, sonhos bons e sonhos ruins. E aí tem a ver também com ter uma conexão, né, de forma direta ou indireta, com ter uma conexão com a Terra, com um planeta, né? Então, como a gente falou, a Artana talvez não tenha crescido numa caixa de metal, né, a vida inteira. E o que significa, o que acontece com ela nesse sentido espiritual, né, e de sonhos onírico, né, quando ela pisa numa terra e é isso, né, ela encontra justamente o que ela está procurando. Não é algo que ela gosta muito. Eu acho que dentro dessa perspectiva dos sonhos é também muito olhar muito olhar para si mesma, né? Tipo, a Artana ela não sonha, então ela não tem tem menos esse mecanismo para olhar para si mesma, olhar para as coisas que ela fez. E aí, tipo, quando ela entra em Iskall, quando ela tipo, consegue de volta essa habilidade, assim, ou consegue pela primeira vez, não sei, consegue essa habilidade tipo de reflexiva. O que ela vê? Tipo, ela vê as coisas que a atormentam nesse caso. Ela vê as coisas que ela deixou para trás e que ela gostaria de manter atrás. Então, tipo, entrando nessa coisa da ética, eu acho que ela é uma coisa. Isso é uma coisa muito importante da personagem dela. Que ela sabe que o que ela tá fazendo ali pode ter consequências horríveis. Sabe? Ela sabe que ela não tá ali de brincadeira, que ela, tipo, ela tá na mão dela o destino de um povo, sabe? De uma forma ou de outra. Então, como que esse peso, como é que essa pressão se manifesta dentro da psique dela? Então, e acaba se manifestando muito, tipo, com esse simbolismo que você está falando, essa espiritualidade, essa coisa que é o meio que a psicologia se confundindo com o divino, sabe? Essa psicologia, tipo, será que o que está acontecendo com ela são só sonhos, ou será que é alguma coisa maior? Será que é alguma coisa que está, tipo, uma influência que ela está sentindo ali? Será que são seres de verdade que ela tá vendo nos sonhos dela? Tipo, eu não tenho essas respostas, mas eu acho que, tipo, nós temos opiniões, sabe? Nós também temos opiniões e espero que eles também tenham. Mas eu acho que é muito importante para esses povos, é muito importante pra, tipo, tanto para Artana, quanto para os Iscarianos, quanto para tipo, outras civilizações que a gente conta ali, essa conexão com algo a mais que pode existir ali. E como que isso guia a vida dessas pessoas, sabe? E a conexão desse algo a mais com a Terra, com o planeta de quem quer que seja a espécie, né? Sim, exatamente. O pertencimento à casa, sabe? Cara, uma das vamos dizer, tipo assim, das qualidades, assim, das características de Iskall que você vê logo de cara, assim, era a paleta de cores, esse contraste, assim, muito forte, né? Me lembra muito outras obras, tipo assim, até mais, por exemplo, você já viu Midnight Gospel? Me lembra um pouco Midnight Gospel, essa parte de cores muito contrastadas e tal, não sei o quê. Como é que foi? Porque em várias obras, né, tem isso, né? Vários jogos também, várias obras que tendem a uma parada mais sci-fi, mais leve, assim, de alguma forma, tende a esse contraste muito grande de cores, de formas e tal. Como é que foi escolher essa paleta de cores, assim, bem larga, assim, pra fazer? A obra, no caso. Não foi fácil. Tanto é que o primeiro capítulo do quadrinho
foi todo repintado do zero, assim, as cores eram completamente outras, porque conforme eu fui fazendo, eu fui encontrando essa paleta de cores que a gente vê hoje no quadrinho, e eu fui preferindo ela, e aí eu tive que ajustar, mas acho que valeu muito a pena, assim, e vem muito de referências, Midnight Gospel, com certeza, o jogo que você tava falando, Sable, é um jogo que eu tava jogando muito, que ele segue um pouco essa estética, né? No Man's Sky, que é outro jogo de ficção científica, de explorar planetas, que tem uma paleta de cores coloridíssima. Que aí a referência básica é esse sci-fi pulp, né? Dos anos 60, 70, às vezes eram livros, né? Mas as capas dos livros seguem muito essa estética de paleta de cores, de estourar, né? De ampliar a paleta de cores, na verdade, e fazer essas coisas coloridas. E aí, muitos quadrinhos também. Então, o Edena do Moebius foi uma grande influência para mim, para a paleta de cores, né? Tem daquele Léo, o Aldebaran, né? Aquela série de quadrinhos que ele fez também, que tem uma estética bem semelhante ao Skal, eu acho. A Ama também é outro. E por aí vai, né? Todos esses eu acho que seguem uma mesma linguagem, era muito do que eu queria fazer. E eu sempre gosto de fazer coisas coloridas, né? Bem coloridas, com vários tons de cores, né? E aí... Não, e só sobre esse negócio de formas aí, só pra completar, que eu acho bem legal, que a gente tá falando de cores e tal, e a gente tá falando de referência de alguns jogos que eu tava jogando, eu fiquei com muita sensação, assim, já que eu vi que vocês gostam de jogos, eu acho que talvez tenha sentido o que eu vou falar. A forma dos Scalianos, eles parecem muito com personagens que você consegue fazer, por exemplo, no Spore. Sabe, aquele jogo antigo. Cara, parece que eu consigo fazer exatamente o personagem igual esse no Spore. Eu nunca tinha pensado nisso, cara, mas eu joguei tanto Spore quando eu era mais novo, mas assim, tanto Spore. E com certeza, agora eu tô conseguindo ver, você coloca ali 6 olhinhos, 2 pares de braço ali. Agora eu vou ter que baixar o Spore e vou ter que fazer um Scaliano no Spore, com certeza. Cara, sobre isso que você falou, eu nunca joguei Spore, mas eu posso dizer das referências que você falou, joga em Sable, cara. Sable, foi uma das referências que você citou, e vou fazer o plug descarado, porque é uma obra-prima esse jogo. Muito Moebius também, tanto no Skal quanto no Sable, dessa coisa das cores, dessa coisa dos alienígenas. Agora eu vou puxar um pouco para falar um pouco de mercado mesmo brasileiro. E eu queria saber de vocês quais foram os desafios, as principais dificuldades e liberdades criativas que vocês tiveram para trabalhar com ficção científica em quadrinhos. Eu acho que na criação da ficção científica, eu não sei se a gente teve tanto limite, assim, né? Mas até, foi um dos argumentos que a gente teve quando a gente foi ganhar aqueles editais, a gente foi concorrer para os editais da publicação, porque a gente falava muito sobre essa coisa de trazer a ficção científica para um contexto brasileiro. Então, é uma coisa que ressoa imediatamente, eu acho, de a gente tentar trazer essas referências diretas e reconhecíveis pra gente, num negócio que a gente associa muito mais a, sei lá, Norte Global, Estados Unidos e tal. Então, em termos de mercado, tem algumas coisas, né? A gente, ainda mais quando a gente estava preparando o projeto para mandar para os editais e tal, a gente encontrou uma pesquisa do Zene, né, que eu acho que é um quadrinista também, sobre o mercado de ficção científica no Brasil. E o que acontece é que muito quadrinho de ficção científica é produzido no Brasil, principalmente por autores independentes, né, não de grandes editoras. Mas os quadrinhos que são de ficção científica no Brasil que são consumidos vem de fora. A esmagadora maioria vem de fora. Se você conta quadrinho de super-herói, então, nossa, não é nenhuma competição, é um massacre, né? Então, apesar de ter muito conteúdo sci-fi dentro do mundo dos quadrinhos, né, sendo produzido no Brasil, ele não chega até os olhos da população, né, do público, né, do público leitor. E esse foi um argumento pra gente na hora de
de inscrever o Irscal em editais, e aí, tanto é que falam assim, nossa, vocês conseguiram ganhar um edital com ficção científica, mas é porque, assim, por que a gente consome tanta ficção científica de fora, que eu adoro, né, e todos nós adoramos, senão a gente não ia consumir também, mas, por que a gente consome tanta ficção científica de fora e gosta de ficção científica, né? Então isso está intrínseco na cultura do brasileiro. Não é uma coisa norte-americana, não é uma coisa europeia. O brasileiro gosta, sim, de ficção científica. Sim. E aí que entra essa coisa do edital, de ajudar a gente a produzir, de financiar o nosso quadrinho, de entender, que eu acho isso importante, né, e relevante, entender a ficção científica como um produto cultural brasileiro, né, nacional. E aí, por isso a importância das referências brasileiras das mais diversas naturezas também, né? E aí a liberdade criativa é boa. Agora que a gente terminou o quadrinho e tá vendendo ele, também é entender essa parte de vender e do quadrinho chegar ao público, né? Que aí é essa outra parte mais difícil. Eu acho que agora que a gente tá nessa parte de distribuição, que é realmente complicada, porque, tipo, a gente tem que correr muito atrás. Tipo, a gente já tem o produto, a gente já tem o quadrinho ali, mas colocar ele na mão das pessoas que é uma parte muito difícil, assim, muito diferente também. Eu acho que vale pontuar que é outro trabalho, sabe? Para autores independentes como a gente, que acabamos não tendo tanta experiência, está sendo uma coisa muito de aprendizado, de entender o que funciona, o que não funciona, porque, sei lá, eu sou primariamente um roteirista, o Rodrigo é primariamente um desenhista, a gente, tipo, não tem diploma de marketing, a gente não tem diploma dessas coisas, sabe? Então, sei lá, eu acho que qualquer pessoa que vá publicar um livro, independentemente no Brasil, vai passar por essas mesmas questões. Então, sei lá, não sei se isso tem algumas coisas a ver com ficção científica também, sabe? Mas eu acho que é um problema bem mais universal, assim, de tentar se inserir dentro desse mercado. Mas a gente está tentando da forma como pode. O edital ajudou muito a gente também a conseguir vender o quadrinho num preço acessível. Então, também quebrar um pouco essa coisa de que não há interesse em quadrinho brasileiro, né? Ainda mais quadrinho de ficção científica, que talvez seja mais de nicho ainda. Porque, assim, lógico, né? Não são números avassaladores de venda que a gente está fazendo, mas por ser um primeiro quadrinho de autores completamente desconhecidos, quando a gente vai para as feiras, está sendo muito positiva a experiência, né? Pelo menos a galera se interessa, compra, né? E gosta de ouvir sobre o quadrinho, né? Que acho que pra gente é o mais legal. O dinheiro é bom também, né? Mas saber que a história em si é valorizada é muito bom também. Aí, né, uma das contrapartidas do edital é uma webcomic gratuita que a gente está liberando lá na Funktoon, que é a plataforma, né, de webcomic que lançaram, acho que ano passado. E estamos vendo, né, os efeitos disso e como é que a gente pode alcançar olhares que, assim, têm interesse, sim, pelo quadrinho. Ver que ele existe, né, eu acho que é muito isso no geral. Sim. Não, acho que é isso, assim, acho que vale também pontuar sobre essa importância, novamente, dos editais públicos, porque sem eles eu acho que não existiria o Irscal, não existiria muitas das coisas que a gente fez, tanto de quadrinhos quanto de cinema, né? Que é uma ferramenta bem importante. Tipo, eu não canso de falar isso, sou chato com editais, assim, mas eu acho que é uma coisa que vale para se você está dentro de um meio artístico, se você está dentro do meio cultural, e você está desconhecido, você quer criar alguma coisa, mas você não consegue, é um dos caminhos que você pode seguir, sabe? Um dos caminhos que você pode tentar trilhar. Eu lembro que na semana retrasada a gente conversou com o pessoal que desenhou fez o Menino Rei, né? O quadrinho do Menino Rei, eles também fizeram por edital do PROAC também, eu vi que vocês fizeram também, né? Tá lá no final do quadrinho de vocês. Então, assim, é bem importante para os quadrinhos brasileiros. E aí, emendando uma pergunta, a próxima pergunta, que é uma das últimas minhas, assim, vocês estão começando agora, você falar que é o primeiro quadrinho de vocês, mas vocês já deram o primeiro passo. Qual você acha que seria o conselho que vocês dariam, agora que vocês começaram e viram que tem como fazer, qual é o conselho que vocês dariam para quem quer começar? Principalmente no gênero de ficção científica, como vocês fizeram. Faça um argumento. É. Tipo...
Porque essa foi a primeira coisa que me veio à cabeça agora, que, tipo, a gente comentou sobre como nós começamos o Irscal meio sem saber para onde a gente ia, e, cara, eu acho que nesse processo de criação, pelo menos o que funciona pra gente é a gente ter o negócio mais planejado, assim, tipo, é uma coisa que eu mudaria se pudesse, de a gente entender, porque eu acho que, claro, que as pessoas vão funcionar de outras maneiras, eu acho que tipo, tem muito valor em você fazer a coisa um pouco mais improvisada, um pouco mais livre, sabe, mas, tipo, pelo menos pra gente, eu acho que, pelo menos pra mim, na verdade, eu acho que é bem importante você entender a história que você quer contar, sabe? E a primeira coisa, tipo, logo depois que você pensa sobre o que você tem um conceito na sua cabeça, você acha ele muito legal, tá, mas o que é exatamente que te interessa ali? Como que você consegue colocar isso na... Como é que você consegue fazer outras pessoas se interessarem por isso? Eu acho que tipo, um dos primeiros passos é você fazer o planejamento, e fazer o argumento, e fazer as coisas ali mais, tipo, eu não vou dizer mais chatas nem mais regradinhas, sabe? Porque eu acho que isso não passa exatamente a mensagem, mas você ter uma. Mas eu acho que. Estruturadas. É estruturada, exatamente. Você tem uma estrutura. Você tem uma, tipo. Você tem uma noção do que você quer fazer, sabe? Porque isso ajuda muito. Tipo, a gente conseguiu fazer com uma estrutura tipo, que a gente foi montando aos poucos. Então, dá pra fazer de outras maneiras, obviamente, mas, tipo. É um conselho que eu daria pra mim mesmo, se a gente fosse começar isso de novo, sabe? Eu tenho dois conselhos. O primeiro é não ter medo de fazer a sua história ou de fazer uma história de qualquer gênero que seja, né? Faz, não tenha medo, dá pra fazer. E assim, você pode não ter retorno agora, né? O Scal demorou anos pra virar alguma coisa concreta. Mas se você quer fazer, vai fazendo. E não tenha medo e esteja atento também aos arredores. Pense para quem que você está fazendo aquela história e por que você está fazendo aquela história. Isso acho que te ajuda até a acreditar no que você está desenhando, no que você está escrevendo. E o outro conselho, esse a gente não seguiu também, que é comece fazendo coisas pequenas. A gente começou com um quadrinho de 100 páginas, que não é o mais gigante, né? Não é um mangá de 27 volumes, mas não é tão pequeno, Não é tão pequeno. 100 páginas foi 3 anos e meio de trabalho, né? Para desenhar, com a vida, né? Fazendo pausas e tal, mas assim. Em cores, Rodrigo. Em cores, dá trabalho, demora. E aí fazer uma coisa menor, uma coisa pequena, ou preto e branco, mas se quiser fazer colorido, porque eu adoro preto e branco, mas eu também, eu tava, no momento do Scout, eu tava querendo fazer coisa colorida, dá pra fazer também. Só que fazer menor te permite explorar mais, né? Não ter medo de errar, e ainda mais se você tá começando, você não vai ser a história perfeita. Eu tive que repintar o primeiro capítulo inteiro, né? Eu tive que ter esse trabalho a mais. A gente foi aprendendo muito fazendo, e é um dos aprendizados. Fazer uma coisa menor te facilita, te dá liberdade a cometer erros e também te ajuda, assim, por exemplo, a financiar o seu quadrinho. A gente ganhou os editais, até porque a gente já tinha experiência no audiovisual, de inscrever para edital, mas, por exemplo, o quadrinho menor é mais fácil de financiar no Catarse, é mais fácil de imprimir, é mais barato. De repente você começa com uma zine, imprime em casa. E eu tô fazendo quase esse trabalho oposto agora, que eu comecei com esse quadrinho grande de 100 páginas e agora eu tô imprimindo um monte de zine em casa, sabe? A gente vai partir para um próximo quadrinho agora que é menor e é preto e branco. Esse tipo de coisa. São os dois conselhos. Agora que tu falou, vocês falaram nisso, se quiser dar algum spoiler do que vem por aí pra encerrar o episódio de hoje. E aí, Matheus? Cara, o que não falta é ideia, né? O negócio é tempo e. Sei lá, faroeste cyberpunk, terror, ficção científica. é, ficção científica em planetas mega distantes e super alienígenas. Tipo, cara, não. Mas fala aí do nosso próximo aí, que tá Eu posso concretizado. falar? Posso falar Ah, do. dá um gostinho, um pequeno gostinho.
Esse a gente conseguiu um financiamento de outro edital, inclusive aqui de Niterói, que foi um dos que a gente conseguiu pro Scal. Que esse é uma. São 3 contos de terror. É uma história maior em que 2 pessoas se encontram em um bar, e aí essas 2 pessoas ficam trocando contos de terror. E aí, tipo, só que aí ao longo dessa história, alguns acontecimentos no bar levam a crer que uma dessas pessoas não é quem ela diz ser, sabe? E talvez uma delas esteja um pouco mancomunada, assim, com forças espirituais além de nossa imaginação. Acho que esse é o, acho que esse é o máximo que eu posso dar sem dizer, assim, muita coisa. Mas Parece fica muito em legal. jogo. Parece muito legal. E Parece além muito disso, bom, hein? e além disso, esse vai ser o preto e branco, o menorzinho não menorzinho, tipo, o menor que a gente vai fazer. Não vai chegar a 100 páginas, mas tipo, a gente tá bem animado pra fazer ele. E também, da minha parte, eu tô escrevendo outro quadrinho de terror agora, né? Que é com a Cartomante. Esses são 3 contos de terror é, de apartamento, assim, que você pode ver no Instagram dela. Eu tô fazendo roteiro e ela tá fazendo os desenhos, Bem legal, vou acompanhar. Vou lá ver. né?